Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vamos falar hoje sobre margem de erro e confiança. Dizemos que um experimento tem margem de erro ε e confiança beta se a média amostral mn com o valor esperado μ, nós temos que saber esse valor esperado μ, satisfaz o seguinte: a probabilidade de mn está ao redor da média por um fator ε, que é a margem de erro, que é igual à probabilidade de mn menos μ em módulo C menor ou igual a ε é maior ou igual a beta. Se isso valer, nós dizemos que o experimento tem margem de erro ε e confiança beta. Tá bom? Lembrando que a variância da média amostral é sigma ao quadrado sobre n, nós temos, usando aqui uma desigualdade até mais fraca, que é a Chebyshev, que a probabilidade de mn igual a μ mais ou menos ε é maior ou igual a 1 menos sigma ao quadrado sobre ε ao quadrado vezes n, que é a variância sobre o erro, né? A variância, na verdade, é isso aqui, a variância dividido pelo valor ao quadrado aqui do erro, que é o ε, tá? Como aqui eu quero que esteja dentro e não fora, então é 1 menos isso. Isso aqui é por Chebyshev, tá? Isso aqui eu quero chamar de beta, que é o fator de confiança, tá? Então, fazendo aqui umas continhas, n vai ser, ok, né? Vai ficar 1 menos beta para cá, inverte, vai ficar sigma ao quadrado sobre ε ao quadrado sobre 1 menos beta. Então, esse n aqui nos diz o número de amostra que nós temos que pegar, tá? Ou seja, diminuir a margem de erro, ou quer dizer, aumentar a precisão, tem mais impacto do que aumentar a confiança, porque aqui está ε ao quadrado embaixo, né? Então, se eu quero um erro bem menor, o n vai aumentar bastante. E se eu quero aumentar a confiança, tá? Isso aqui vai ter um impacto um pouco menor do que isso, tá? Mas também fica grande. Por exemplo, testar com margem de erro 1% e confiança 99% se uma moeda é viciada. Então, nós temos uma moeda, queremos saber se ela é viciada, queremos testar isso com margem de erro 1% e confiança 99%. Seja mn a média amostral de caras, tá? Qual é o valor que nós gostaríamos que tivesse? Se ela não for viciada, nós esperamos que ela esteja próximo de 0,5, a média amostral, tá? Contando que caras é 1, coroa é 0, não é isso? E como eu quero um erro 1%, aqui, 0,01 é a margem de erro. Quanto a isso? Isso é maior ou igual, usando o Chebyshev, 1 menos 0,25 sobre n, porque 0,25 que é justamente o desvio padrão, né? A variância é 1/4, né? 0,25 sobre n, porque é sigma ao quadrado sobre n, né? Sobre o erro aqui ao quadrado, 0,01 ao quadrado, e eu quero que isso seja 0,99, tá? Fazendo aqui uma conta, 250.000 é o valor de n, para testar isso com segurança, né? Para conseguir esse erro 1%. Ok? Então, nós geramos 250 vezes, se o valor da média amostral ficar aqui dentro, nós dizemos que essa moeda não é viciada. Se ficar aí fora, a gente diz que ela é viciada, né? Aqui um outro exemplo que envolve eleições, né? Nós temos uma pesquisa aqui com 2.000 eleitores que indica um certo candidato vence no segundo turno com 55% de votos. 55%. Calcule a margem de erro para 95% de confiança. Então, nós temos aqui o valor de n, temos aqui o beta, que é a confiança, e queremos saber qual é a margem de erro, o ε, né? Tá? Então, considerando cada pessoa aqui temos que ter um trabalho aqui de modelagem, considerando cada pessoa como uma variável aleatória, xi, Bernoulli 0,55, quando é 1, quer dizer que votou nesse candidato aqui que está na frente, se for 0, está votando no outro candidato, digamos assim, né? Ou não está votando nele, né? Temos, então, uma média, se o xi é uma Bernoulli desse tipo, 0,55, 55% dos votos, então a média é 0,55, e o desvio padrão, quer dizer, a variância, né? É P vezes 1 menos P, 0,55 vezes 0,45, tá? A probabilidade de mn ser igual a μ mais ou menos ε, né, é maior ou igual a 1 menos, usando o Chebyshev de novo, sigma ao quadrado sobre n, que é a variância, dividido pelo erro aqui ao quadrado, ε ao quadrado. Eu quero que isso seja beta, né? A minha confiança. Tá, eu já dei a confiança 0,95,
e eu sei o N, que é 2.000. Então, fica 1 menos, então, trocando aqui os valores, mi é 0,5, 1 menos 0,55 vezes 0,45, que é a variância, sobre epsilon quadrado vezes 2.000, que é o N, é igual a 0,95. Calculando aqui o epsilon, fica 0,0498. Dá 4,98%, olha só. E aqui deu 55% de votos, né? Então, aqui o erro está bem na margem, né? Então, está quase um empate, aí, digamos assim, né? Quase 50% no menor valor, tá? Então, só um exemplinho. E um exemplo mais interessante para terminar essa aula é calcular o valor de π experimentalmente. Como é que nós podemos fazer isso? Calcular o valor de π experimentalmente. Nós podemos sortear N pontos uniformemente aleatórios no quadrado 0, 1, 2. Tá? Aqui o quadrado de 0, 1, que vai de 0 até 1. Aqui de 0 a 1. Aqui é o ponto 1. Nós sorteamos pontos aleatórios dentro desse quadrado. E queremos ver quantos caem no círculo de diâmetro 1. Então, nós, por exemplo, sorteamos um ponto. Aí nós medimos a distância desse ponto para cá. Se for menor do que 1, então conta esse ponto. Se, por exemplo, esse ponto aqui, calculando a distância daqui para cá, deu maior do que 1, esse ponto não é contado. Então, nós vamos simplesmente, esse aqui seria contado como 0, e esse aqui seria contado como 1. Esse aqui seria contado como 1, esse aqui seria contado como 0, tá? Ok? Certo. Esse círculo, ele tem diâmetro 1, né? Daqui para cá é 1, ou seja, tem raio 0,5. Então, a área desse círculo é π sobre 4, tá? E a área desse quadrado é 1. Então, a probabilidade de um ponto cair aqui dentro é basicamente π sobre 4 sobre 1, né? Então, fica π sobre 4. Ok? Então, π sobre 4. Então, calculando vários desses números, nós vamos ter aí, calcular aí uma probabilidade, deve dar, nós temos esperança que seja próximo de π sobre 4, dá um número, que multiplicado por 4 vai nos dar uma boa aproximação para o π. Né? A ideia é essa. Tá? Então, aqui seria contado como 0, esse aqui seria contado como 1. Depois a gente faz a média desses valores, vai ser a média amostral, e a gente espera que seja próximo de π sobre 4. Está aqui, ó, a média amostral vezes 4. Ok, queremos acertar a quarta casa decimal, ou seja, uma margem de erro 10 a menos 5, com confiança 70%. A média esperada, já falei, é π sobre 4, a média dessas variáveis Bernoulli 0,1, né? E sigma ao quadrado, que é a variância, é o quê? É o p vezes 1 menos p, π sobre 4 vezes 1 menos π sobre 4. Tá? Bernoulli aqui seria 0, aqui seria 1. Tá? Então, de novo, a probabilidade de mn igual a mi mais ou menos epsilon, aqui usando Chebyshev de novo, 1 menos sigma ao quadrado sobre n, que é a variância da média amostral, sobre o erro aqui ao quadrado. Nós queremos que seja beta. O beta nós já demos que é 0,7. O epsilon a gente já sabe que é o 10 a menos 5. Eu quero saber o n, quantos pontos eu tenho que gerar para conseguir isso. Né? Então, essa aqui é a probabilidade. O mn vai ser, eu quero multiplicando aqui por 4. 4mn, o mi é π sobre 4, π sobre 4 vezes 4 vai dar mi, π, mais ou menos 4 vezes o erro, que é 10 a menos 5. Igual, exatamente isso, probabilidade de mn igual a π sobre 4, mais ou menos 10 a menos 5, né, dividir tudo por 4, é maior ou igual a 1 menos, aqui, fazendo essa conta, né, sigma ao quadrado é π vezes 4 menos π, na verdade, π sobre 4, 1 menos π sobre 4, passo o 4 para baixo, fica os dois 4 para baixo, 4 ao quadrado, vezes o erro aqui, 10 a menos 5, ao quadrado vai ficar 10 a menos 10, vezes n, eu quero que isso dê 0,7. Para calcular o n que consegue isso, nós precisamos de 6 vezes 10 a nona bilhões de experimentos. É muito número, tá? Eu implementei esse algoritmozinho aqui e realmente dá uma boa aproximação. Consigo acertar até lá a quarta casa decimal, fazendo um pouco menos do que esse valor de 6 bilhões de experimentos. Tá? Isso aqui é o que nós chamamos de MCM, Monte Carlo Method. Tá? São algoritmos que realizam muitas amostragens aleatórias para obter soluções razoáveis de problemas difíceis. Existem problemas ou parâmetros que são muito difíceis de calcular e a gente consegue calcular simulando vários deles e tirando uma média.
Pelas leis dos grandes números, uma grande quantidade de amostras levam à solução do problema, no limite tendendo ao infinito. Então, a gente tendo aí uma certa margem de erro, uma confiança, nós temos que ter uma noção de quantos experimentos precisamos fazer, tá? É isso.